Convido os irmãos a fechar seus olhos para nós estarmos orando ao Senhor. Senhor Deus, nós queremos nesta hora apresentar a Ti e a Tua palavra. Nós sabemos que a história é importante, mas o que muda é a revelação, é aquilo que está além da letra, que está além da história, aquilo que é o mistério da palavra, aquilo que não tem como explicar. É que no meio da mensagem, no meio da palavra, o Senhor vai e fala ao nosso coração. Nós te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor possa achar espaço em nós para a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos podem se sentar. Nós estamos falando sobre este assunto na quarta-feira, que fala como conhecer a igreja verdadeira. Porque essa é uma das questões que envolve muito. As pessoas até querem ir para a igreja, mas são tantas igrejas que elas não sabem qual a igreja verdadeira. E Jesus, ele sabia que ia dar essa confusão toda, porque 12 discípulos, depois 12 apóstolos enviados para regiões diferentes, com mentalidade diferente, abririam igrejas diferentes, com pessoas diferentes. Mas uma coisa Jesus deixou para que as pessoas pudessem identificar a igreja verdadeira. E nós falamos aqui, os irmãos lembram o que é? Os irmãos lembram? A igreja verdadeira é aquela que ama o seu próximo. Vós conhecereis que eu estou no vosso meio quando amais o vosso próximo. Então, naquela ocasião, nós falamos que a igreja que tem aquele barulho todo, aquela cantoria, muita gente, muita festa, aquele movimento é bom. Mas isso identifica Jesus no meio deles? Não. E se a igreja for aquele espetáculo de igreja, bancos acolchoados, paredes preta, branca, roxa, seja o que for, isso identifica Jesus no meio deles? Não. Então o que identifica Jesus no meio da igreja? Quando nós nos amarmos uns aos outros. Você entra na igreja, entra num lugar, você percebe que as pessoas se amam. Você percebe que há um sentimento entre as pessoas que estão ali. Eu não estou nem dizendo aquelas pessoas que estão lá fora, mas eu estou dizendo que as pessoas que estão ali, quando tem esse sentimento, você percebe logo que as pessoas que estão ali, elas têm um sentimento uma para com a outra. Eu falei aqui na quarta-feira, qual foi o objetivo de você ter vindo aqui? Foram dito, não, eu vim porque eu queria orar, eu vim porque eu ouvi a palavra. Tudo isso você consegue fazer na sua casa, na rua, no trabalho. Então qual é o motivo que a gente está aqui? É ver como o irmão está, é ver se o irmão está bem. É aqui que nós nos encontramos, é aqui que nós falamos das bênçãos que o Senhor tem realizado no nosso meio. E aí nós vimos tudo isso, agora vamos adorar o Senhor por grandes coisas que o Senhor fez no nosso meio. Glória a Deus. É por isso que nós viemos à igreja. É saber como que está o irmão, se ele está bem, como é que ele passou, se está acontecendo alguma coisa, se está triste, vamos orar, se está alegre, vamos festejar. E o Senhor Jesus, querendo explicar isso, ele propôs essa palavra a um homem, doutor da lei, que queria saber: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus disse: observaste a lei? O que diz a lei? Fala aí. Aí o homem disse: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o entendimento. E outra coisa, amarás o próximo como tu te Deus. Observa que você amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com tudo que você puder. E se você estiver diante de Deus mesmo e falar em línguas estranhas, se você tiver uma fé de fazer derrubar a montanha, e se
não tiver amor, nada disso serve. Às vezes o pastor está aqui no púlpito, ele fala, acontece, revela, e conta aquele negócio todo, e vai, aquele negócio todo, mas em casa ele maltrata a esposa dele, que é a próxima dele, tudo em vão. Não serve para nada. Muito bonito, as pessoas gostam, acham bonito, bate palma, mas na verdade, irmão, é em vão. Se não tiver amor, é em vão. Então Jesus disse: descia um homem para Jericó, e no meio do caminho ele foi tomado ali pelos salteadores, os ladrões. Os ladrões pegaram tudo dele, ainda deram um pau nele, deixou ele quase morto, deixou cair quase morto. Pensou? Aí veio quem? Veio Levi, veio o sacerdote. Quem passou primeiro lá? Sacerdote. Veio o sacerdote. E o sacerdote fez o quê? Viu aquele homem caído. Ao invés de chegar para socorrer, virou as costas e estou atrasado para o culto. Às vezes passou ali, tem uma situação difícil, uma pessoa difícil, não é comigo. Eu não estou nem aí o que está acontecendo com fulano, ciclano, eu estou atrasado para ir para o culto. E que ele se dane. Eu vou para lá para o templo. Ele vai buscar a Deus, mas e o amor ao próximo? Como é que ficou? Estava certo ou estava errado? Errado. O que era mais importante? Cuidar do próximo. Cuidar do próximo, ué. Não adianta chegar lá na igreja: Senhor, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo, faça isso por mim. Aí o Senhor falou: e aquele homem que você encontrou no caminho, que estava precisando da sua ajuda, e você não ajudou? Que estava precisando que você passasse remédio na ferida dele, e você não ajudou? Não é assim, irmão? Qual foi que Jesus orou? Falou assim: perdoa nossas ofensas assim como nós perdoamos aqueles que têm. Então há uma condição. Como é que você chega no altar de Deus? Como é que você vai chegar lá no altar de Deus se você maltratou o seu irmão lá fora? Então é necessário que você cuide das pessoas que estão lá fora, porque quando você cuidar das pessoas que estão lá fora, aí não é mais a sua imagem que vai refletir, mas a imagem de Jesus que vai sair de dentro de você para ajudar as pessoas. Não importa quem seja. Ah, mas se eu atrasar o pastor, não, o pastor vai ficar feliz de saber. Ó, irmão, você chegou no culto atrasado, você não veio, o que houve? Não, pastor, eu no meio do caminho encontrei uma pessoa que estava quase morta, botei ela no meu carro, levei lá para o UPA, e o UPA tratou, fiquei com ele lá a noite toda, e depois ele foi recuperado, ele foi para a casa dele, e eu fui para a minha casa, por isso que hoje fui no culto. O que o pastor vai fazer com essa pessoa? Vai dizer o que para ela? Ó, você fez certinho, você cuidou do próximo, e o Senhor cuidou de você lá onde você estava. Mas o sacerdote, ele não quis se envolver com aquela pessoa. Se você quer ver isso acontecendo na prática, aqui no Brasil, acontece um acidente de trânsito, as pessoas passam de lado assim, não param para ajudar não, difícil de parar um, passa de longe, eu não vou me envolver nisso não. Você quer ver quando para? Quando uma carga tomba. Se uma carga tombar, aí para todo mundo para roubar. Aqui no Brasil é assim. Mas se tiver só uma pessoa ali caída ali no chão ali, eles passam de lado porque estão atrasados. Mas se é uma carga, aí para porque precisa tirar proveito daquela situação. No Brasil é assim. Eu não sei lá fora, mas aqui é assim, porque eu já vivenciei isso. Um dia aí o carro tombou aí com um monte de coisa. O cara da ambulância chegou lá, passou correndo o motorista que estava agarrado nas ferragens. O
do carro, largou a ambulância lá. Uma outra pessoa que não tinha nada a ver com o socorro entrou na ambulância e levou o motorista para o hospital. Isso acontece aqui no Brasil. Quando o socorrista chegou, a ambulância não estava lá mais. Alguém tinha pegado a ambulância e botado o motorista junto e levou para o hospital. Imagina. Chegar lá no hospital, o motorista com o paciente, cadê o socorrista? Estava aqui, está roubando lá a televisão lá. Ficou lá roubando a carga dele. Isso é Brasil. E aí, para nossa supercultura, tomara a Deus que não seja crente, que chega a receber uma bênção, ganhar uma televisão nova. Roubou. E aí quer dizer que a igreja, esse é o sacerdote. Só que aí veio o outro. Qual o outro? Levi. O Levi. E aí, de falar de Levi, tem muita gente que bate no pé e fala assim: eu sou um Levi. Eu gosto de adorar o Senhor. Mas está vendo a pessoa em situação difícil ali? Se a pessoa não tirar o pé da frente, pisa em cima. Mas eu canto bonito demais, pastor. Quando eu canto, se eu não for no culto, não tem louvor. Porque quem canta lá sou eu. Meu irmão, tudo em vão. É em vão, a sua cantoria é em vão. A sua mensagem, pastor, é em vão. Porque não é desse jeito que Jesus aparece para as pessoas, não. Jesus aparece para as pessoas nas suas atitudes de amor. Se você tiver atitude de amor, Jesus resplandece em você. Aí a pessoa vai dizer: aquele homem é abençoado, aquele homem carrega Jesus com ele, porque ele tem atitudes de amor. Ele age com amor, ele age com carinho. Ele não vê como o mundo vê. Aquela mulher que foi apoiada no alto do adultério, ela foi apoiada e os sacerdotes, os doutores, os anciões queriam tacar pedra nela. Mas Jesus foi o próximo dela. Jesus não olhou para o pecado que ela tinha cometido, que era passivo de morte. Jesus disse: aonde estão os seus acusadores? E ela olhando para ele disse: eu não vejo ninguém, Senhor. Jesus disse: eu também não te condeno. Continua no pecado, foi isso? Não. É diferente de você. Eu também não te condeno. Vai em paz e não peques. Não adultera mais, não. Cuida do seu marido, cuida das suas casas. Toma jeito. Mas não precisa bater na pessoa, não precisa matar, não precisa tacar pedra, não precisa nada disso. Jesus tratou aquilo com o quê? Com amor. Mas o levita não. O levita não tratou com amor, não. O levita deixou morrer. Já que está meio morto, que morra. Está meio morto, que morra. Aí Jesus disse que passou a terceira pessoa. Quem é a terceira pessoa? O samaritano. Aqui os irmãos precisam entender uma coisa. Dos três, o único que não tinha envolvimento no conhecimento da religião era o samaritano. O samaritano, teoricamente, ele não estava envolvido lá na coisa do templo. O sacerdote estava, o levita estava, mas o samaritano não. O samaritano é semelhante àquela pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, nunca ouviu falar de Deus, mas dentro do coração dela tem amor. E tem gente assim, está lotado de gente que nunca ouviu falar de Deus, mas o coração está transbordando de amor, que são incapazes de ver uma pessoa passar fome e não dar um prato de comida. Tem gente assim, irmão. Tem gente que é capaz de pegar ali e colocar dentro da sua casa para cuidar. Verdade. Esse é o samaritano. Que Jesus habita dentro dessas pessoas. Porque Jesus é amor. E se há amor no coração da pessoa, então é Jesus no coração das pessoas. Conhecer a mensagem, conhecer a Bíblia é uma mera coincidência. Mas porque já está dentro dela o amor. Ela já consegue amar as pessoas antes mesmo de conhecer Jesus. Ela já ama. Eu nunca vi tanta fé. Jesus falou para aquela mulher: eu
tu disse, Senhor, não precisa ir em minha casa, porque eu sou pecador, mas se tu disser uma palavra, o meu servo vai se curar. E Jesus disse, eu nunca vi tanta fé. Vai e seja feito conforme a tua palavra. E o homem foi curado. Está vendo? O samaritano descendo lá, viu o outro cair, e encheu de compaixão. Como é que a igreja vai ser conhecida? Quando na igreja tiver compaixão. Como é que a igreja vai ser conhecida? Quando a igreja tiver amor. Posso falar uma coisa aqui? É uma das coisas que ficam no meu coração. E eu vou dizer aqui aos irmãos. Eu não entendo uma coisa, irmãos. Como que o Brasil é um país de cristão, seja católico, seja evangélico? Nós somos, se eu não me engano, nós somos o segundo país mais cristão do mundo. Se eu não me engano, eu posso estar enganado. Mas deixa eu te falar uma coisa. Um país igual ao nosso, que tem tanto cristão, que tem tantas pessoas dizendo que é crente, me explica por que os hospitais ficam sem sangue. Me explica que quando tem um parente lá doente, precisando de sangue, é uma dificuldade para encontrar alguém para ir lá doar sangue. Me explica um negócio desse. Se o país é um país cristão, se Jesus ensinou nós amar o próximo como nós amamos nós mesmos, se coloca você lá no hospital precisando de sangue, o médico falou para você, você precisa operar hoje 18 horas, senão o seu problema se agrava. Agora eu só posso te operar quando tiver sangue ali para colocar no lugar. Sem sangue eu não te opero. Você está quase morrendo. Aí a sua família aqui fora entra em desespero. Liga para um, liga para outro, não posso, eu estou indo para sei quem. Liga para o outro, não posso, o outro também não vai. E aí ninguém vai. E é um país cristão. Se engana, bate no peito que é crente, carrega a Bíblia debaixo do braço, mas precisa dele para você ver se ele não vira as costas para você. A pior coisa que tem para mexer, irmão, é com crente. Não precisa. Ó, se você precisar de um crente, você está enrolado. Você está enrolado. Se você precisar de um crente, você está enrolado. Porque na igreja está assim de gente que estão vazios de Cristo, estão cheios do seu cérebro, das suas vontades, das suas vaidades, das suas bobagens, mas estão vazios de Cristo. São incapazes de ajudar as pessoas, incapazes de estender a mão para ajudar as pessoas. Até faz, mas se você pague caro, aí vai. É isso que Jesus estava falando ali, falando para o sacerdote e para o levita. Vocês estão cuidando bem lá do templo lá, mas e as pessoas que estão passando necessidade aqui? E olha que Jesus foi bem duro, sabe? A pessoa estava quase morta. Jesus ainda deu uma ajuda para esse rapaz. Nem se você estiver vendo uma pessoa quase morta, você é capaz de ajudar? Eu estou falando que ela está quase morta ali, está tendo uma hemorragia, está morrendo, está em sangue espalhando, falta pouca coisa para ela morrer. Você está passando perto e você é incapaz de ajudar? Como é que você vai para o céu? O que você vai fazer no céu? Lá não vai ser lugar não, irmão. O céu é lugar de alegria, de paz, de amor. Como é que uma pessoa dessa que é incapaz de ajudar o outro vai entrar no céu? Para quê? Para aborrecer as pessoas lá? Não, não vai não, fica por aqui mesmo. O samaritano pegou, foi lá naquela pessoa e começou a perguntar para ele: o que aconteceu com você? Quem te bateu? Quem te feriu? Você é bandido? Você está assim porque você merece? Foi isso? É isso que está escrito na palavra? Não. O samaritano parou, pegou aquela pessoa, estampou as hemorragias, colocou em cima do cavalo, levou para a estalagem. Chegou lá e falou assim: vocês vão cuidar dele aqui? Quanto é que vai ficar? 2 dinheiro pago. Eu pago. Está aqui. Tá. Amanhã eu vou embora.
Deixa ele quietinho aí, que eu vou na viagem. Quando eu retornar, eu passo aqui e pago o que faltou. Imagine se fosse seu filho vindo do serviço e os bandidos pegassem seu filho e roubassem seu filho e batessem tanto nele, deixassem ele quase morto. Você queria que passasse o crente, o pastor? Você queria que passasse o cantor da sua igreja? Ou você queria que passasse o bom samaritano? O samaritano. Viu como é que muda? E agora, você quer o pastor? Você quer o cantor? Ah, você quer o samaritano, né, irmão? Porque o samaritano não é pastor, não é cantor, mas tem Jesus no coração. Glória a Deus, aleluia. É isso que você quer. É isso que você quer que passe perto do seu filho. Não, meu irmão, pode deixar que o pastor vai passar lá, ele vai acabar de matar seu filho. E é capaz de chegar lá e orar por extrema-unção. Só se aceita Jesus, você morrer logo. Em vez de pegar e carregar para o hospital, não. Então, meu irmão, Jesus está falando para o povo, ó, vocês vão identificar uma igreja quando você vê a igreja demonstrando amor pelas pessoas. Aí eu estou no meio deles. Mas uma igreja que acha errado, que igreja somos nós, né? Mas uma igreja que acha errado você fazer uma marmita para dar para as pessoas que estão com fome lá, isso não é igreja, não. Isso não é mentalidade de pessoas que têm Jesus no coração, não. E eu acho errado fazer marmita para dar para os noiados, para aquelas pessoas que estão passando fome. Eu acho errado, você está alimentando bandido. Peraí, nem todo mundo que está lá escolheu aquilo, não. As adversidades da vida, as decepções, levam a pessoa para aquilo lá. Você quer ver você mudar? É só você colocar seu filho lá no meio, para você ver se você não muda rapidinho. Né? De manhã eu passo desde as mocinhas lá, 18, 19, rapaz de 20, caído lá nas drogas, passando fome. Aí vai roubar, é para poder comer, né? Mas o crente não tem coragem de ir lá levar o alimento para ele, porque ele acha que isso é errado, né? É a mentalidade errada. Mentalidade errada. Jesus não está no seu coração, não. Jesus não perguntar para a pessoa o que ela fez, o que deixou de fazer, não. Ela vai alimentar ela. Aí depois que alimentar, cuidar, sarar, aí você vai separar as coisas direito. Mas primeiro você deve cuidar das pessoas. É assim, irmãos, que Jesus ele se faz presente no meio da igreja. Se você está numa igreja, aonde? Vou falar isso. Surgiu no meio da igreja uma necessidade de fazer uma cesta de alimento. Aí o pastor fala assim: irmãos, nós precisamos fazer uma cesta de alimento aqui. Aí o crente, muitas vezes o pastor e o cantor, traz uma sacolinha de feijão, uma sacolinha com óleo dentro, uma farinha, isso quando não traz o sal. Aí eu trouxe minha parte, pastor, toma aqui. Meu irmão, escuta isso. Se Jesus estiver mesmo no meio da igreja, como a gente abre a boca para dizer que está, na hora que apareceu uma necessidade dessa, de uma família passando necessidade, era para dar briga dentro da igreja, entre os irmãos, para ver quem vai ajudar mais. Pastor, é mesmo? Fulano está na necessidade? Deixa que eu faça a compra. Aí o outro negativo, quem vai fazer esse mês sou eu. Eu que vou lá ajudar aquela família. Não, o pastor tem que implorar, tem que chorar, pedir, pelo amor de Deus, alguém ajuda, traz da sua casa. E aí aquela dificuldade danada que todo mundo conhece. Então, meu irmão, Jesus disse para aquele homem: você quer ser salvo? Faça igual o sacerdote? É para fazer igual o sacerdote ou não? Não. É para fazer igual o levita? Não. É para fazer igual quem? O samaritano. O samaritano foi exemplo para o sacerdote e para o levita. E qual deles vai herdar a eternidade?
assim, ó. E ele disse: porque usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Não faça igual o pastor, não faça igual o levita ou o cantor, faça igual o bom samaritano, que aí você vai estar vivendo uma vida que está te preparando para as nações celestiais. Amém? Amém, irmãos? Nós vamos estar em todo louvor para nós encerrar nosso culto. 570. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão nas suas leis.